programa a seguir é livre para todos os públicos. Meus queridos irmãos, estamos iniciando o programa Atualidade Espírita desta semana. Este programa é uma realização do 8º Conselho Espírita de Unificação, que agrega 15 casas espíritas em Nova Friburgo e tem por finalidade divulgar a doutrina espírita, levando consolo, levando esclarecimento a todos aqueles que nos assistem. E o nosso convidado de hoje é o nosso irmão Luiz Cláudio Alfradique. Já é conhecido nosso, já tem estado aqui colaborando com o programa Atualidade Espírita. Ele vem lá de Niterói, do GEPAR, Grupo Espírita Paz, Amor e Renovação. E está nos trazendo o tema Objetivos da Oração. Da adoração. Da adoração. Luiz Cláudio é orador espírita, palestrante, divulgador de nossa doutrina. Luiz Cláudio, muito obrigada por sua presença mais uma vez aqui no programa Atualidade Espírita, com este tema, Objetivos da Adoração, muito importante para todos nós. Nós é que agradecemos o convite, sempre com muito carinho que retornamos aqui. Luiz Cláudio, primeiramente, nós gostaríamos de saber o que é adoração. Sim. Adoração. Se formos aos dicionários, encontramos lá amor intenso, amor imenso, amor incondicional, culto, reverência. Allan Kardec fez essa mesma pergunta aos venerandos espíritos e eles foram muito claros e simples em responder. Adorar é quando o homem eleva o seu pensamento a Deus, aproximando assim a sua alma do Criador. Veja que eles responderam elevar o pensamento e não simplesmente pensar. Elevar o pensamento é colocar o pensamento todo recheado dos melhores sentimentos e de forma exclusiva, sem pensar, dividir aquele pensamento com outras coisas mais. E essa necessidade que o homem tem de adorar, ela tem sua origem nas religiões, antes das religiões, como é isso? Sim, isso também foi abordado. Na realidade é o contrário. O sentimento de adoração, a necessidade de manifestar esta adoração a Deus, isso nós trazemos no nosso inconsciente. Fruto desta necessidade é que as religiões foram surgindo como forma de manifestações da adoração. É muito fácil a gente entender quando a gente lembra que fomos criados espíritos. A nossa natureza original é espírito. Estamos momentaneamente na carne, como já estivemos muitas outras vezes. Mas a nossa essência é espírito. E como espíritos, nós sempre lembramos, temos a noção correta de que existe o Pai, o Criador. E assim, esta nossa necessidade de nos manifestarmos a Ele. Muito interessante, porque ficamos sempre pensando, né, que a origem é ali, né? Exatamente. Na religião. Exatamente, e ao contrário, né? Exatamente. Então, nós podemos concluir que, mesmo antes das religiões, o homem já manifestava, então, essa adoração. Como isso acontecia? Sim. Vamos aos primórdios. Éramos extremamente rudes, ignorantes, mas trazíamos em nós, no nosso inconsciente, a certeza de que havia uma força superior, uma força criadora capaz de nos proteger. Assim, lá nos primórdios, começamos
a adorar as pedras, a litolatria, pois elegemos os montes, as montanhas, os grandes rochedos como a manifestação da divindade. Talvez por serem esses rochedos aqueles que resistiam a todas as intempéries da natureza. Ao longo dos séculos, começamos também a idolatrar os vegetais, as árvores imensas, centenárias, aquelas árvores que muito possivelmente o avô, quando nasceu, ela já existia, e depois o pai, ela continua existindo, e agora, na minha vez, ela continua estando lá. Então atribuía-se àquela árvore centenária o caráter divino, era a fitolatria. Mais adiante, com o passar dos séculos, nós começamos a ver divindade em alguns animais. Alguns animais representavam a divindade para nós, entramos na zoolatria. E ao longo dos milênios, e a cada vez que voltávamos aqui à carne, nossa sequência evolutiva, fomos desenvolvendo o nosso intelecto e, junto com ele, o nosso ego. Até que chegamos à necessidade de que os deuses fossem a nossa imagem. Criamos as diversas mitologias. A mitologia grega, romana, egípcia, nórdica, céltica, todas tinham em comum que os deuses tinham a imagem humana, mas com as suas qualidades humanas potencializadas. Assim, tínhamos o Deus representativo da inteligência, da força, da coragem, disso e daquilo. Mas também atribuíamos àqueles deuses muito das nossas falhas como que a justificar que elas existissem em nós. Deuses que sentiam também ganância, ódio, ciúme, vaidade. E com o passar dos milênios, nós fomos cada vez, nos desenvolvemos mais intelectualmente e a razão falou mais alto. Como podem tantos deuses que por vezes lutam entre si, são antagônicos? Não, isto não é possível. E caminhamos para o Deus único, o monoteísmo, Yahvé ou Javé, o Deus de Isaac, Jacó e Abraão, os pais da raça hebreia, o Deus da primeira revelação por Moisés, a primeira psicografia oficial, os 10 mandamentos. Dali em diante, foram 1.200 anos. 1.200 anos que aqueles 10 mandamentos serviram da base da lei mosaica e que fomos nos depurando, fomos nos melhorando, nos preparando para a segunda revelação com a chegada do Cristo, 1.200 anos depois. Assim, muitos de nós já estávamos ali preparados para receber os 2 ensinamentos que substituiriam os 10 mandamentos. Os 2 ensinamentos de Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Vejam que interessante que toda a lei de amor de Jesus é baseada nesses 2 ensinamentos. E o primeiro ensinamento qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas, a própria adoração. E quando você fala, você disse a lei de amor de Jesus, porque Jesus não trouxe uma religião. Exatamente, exatamente. Jesus, com a apresentação seus ensinamentos, as leis morais, muitas coisas, como está no Evangelho, muitas coisas podem ser contestadas sobre a sua infância, sobre as suas profecias, sobre os seus milagres, mas nunca em tempo algum, nenhuma outra religião, doutrina ou incrédulo conseguiu botar uma única vírgula, uma única sílaba errada nos ensinamentos, nas leis morais de Jesus. São perfeitas. Perfeitas e baseadas no amor. Né? No amor, sempre. Muito importante. Essas etapas que trilhamos no nosso processo evolutivo, elas foram uniformes, homogêneas para todos nós? Somos 7 bilhões, em torno de 7 bilhões de espíritos encarnados.
A espiritualidade informa que em torno de 28 bilhões de espíritos no todo, no nosso globo. Somos todos iguais e, ao mesmo tempo, todos diferentes. Temos, cada um de nós, níveis diferentes evolutivos em determinados aspectos, mais evoluídos, em outros menos evoluídos, e assim sempre o foi. De forma que essas etapas, elas não foram encerrando uma, começando outra, encerrando outra e assim por diante. Nós fomos mesclando, nós fomos viajando por essas etapas todas. Ainda hoje, muitos de nós ainda traz resquícios de etapas tão antigas. Vejam, Allan Kardec, na sua encarnação como Allan Kardec, ele era um sacerdote druida na civilização celta, décadas antes de Jesus. A civilização celta tinha a sua mitologia, mas ainda mantinha a veneração pela sabedoria do carvalho. Hoje, nos tempos atuais, nós ainda encontramos sociedades no mundo que ainda estão na zoolatria. Algumas sociedades na Índia veneram a vaca, a aranha, a serpente, o elefante como animais sagrados. Aqui mesmo, no nosso meio, vez por outra, encontramos, seja na casa de um católico, ou seja na casa de um frequentador da casa espírita, ou daquele que frequenta outras reuniões, de vez em quando encontramos lá. É comum vermos até em lojas comerciais um vasinho no cantinho com uma espada de São Jorge. Para quê? Para proteger o ambiente, porque ainda tem os resquícios do poder daquela planta. Nos nossos irmãos das religiões afro, eles ainda têm a sua mitologia representada pelos orixás, que representam as divindades, seja do mar, seja da floresta, seja da cachoeira, e assim por diante. Então, essas etapas, elas foram todas se mesclando e cada um de nós traz o nosso nível de absorção ou eliminação delas. Mas continuam, né? Continuam e nós respeitamos completamente. Exato. É a etapa de cada um. Exato. Eu acho muito bonito quando vem um amigo aqui, um irmão, e coloca como você esse respeito a todas as religiões. Sem sombra de dúvida, tem que ser. Todas as religiões são excelentes, são muito boas. A gente costuma dizer que a religião é como uma roupa. A roupa que me acolhe, que me aconchega, que me protege. A roupa que aumenta a minha autoestima. Esta roupa, se for usada por você, talvez vai ficar muito larga, não vai lhe acolher, não vai lhe proteger da mesma maneira que a mim. Então a religião é verdadeiramente como algo que a gente tem que vestir, se sentir vestido por ela. Mas todas as religiões são excelentes, como todas as águas de todos os rios vão ao mar, toda religião levada a sério conduz a Deus. Muito bem. E quanto aos ateus? Falamos aqui agora nas religiões e eu gostaria de saber, quanto aos ateus, o que dizer deles nesse processo aí evolutivo de adoração? Como fica? Sim. Os espíritos nos chamam a atenção para algo extremamente curioso. Nunca existiu na história da humanidade uma única sociedade ateia, um único grupo social ateu. Sempre existiram indivíduos ateus, mas como sociedade nunca existiu. Os ateus, isso é uma opinião muito pessoal, nós achamos que eles são oriundos de dois fatores. O primeiro fator, a decepção forte sofrida com relação a uma determinada religião, seja ela qual for. Decepção esta nesta vida ou até em vidas anteriores. Assim como nós, quando nos decepcionamos muito com algo, criamos um bloqueio a aquele algo. Esta é uma das questões. A outra questão, em alguns dos casos, são irmãos que têm
um superego extremamente desenvolvido, se acham autossuficientes. E dando vazão a este superego, não gostam da ideia de supor que existe alguém acima de nós. Assim, quanto aos ateus, muitos deles, eu conheço alguns, muitos deles eu respeito profundamente. Quando nós encontramos ateus, que são pessoas honradas, que são pessoas boas, pessoas caridosas, pessoas fraternas, porque o são por convicção e não por influência religiosa. Mas, ao mesmo tempo, eu lamento muito por eles, porque todos nós temos em nossas vidas os momentos difíceis, as vicissitudes, os obstáculos, as dores, as aflições. E, neste momento, nós sabemos como é importante a fé, como é importante sabermos que existe uma força suprema a nos acolher, a nos auxiliar a passar pelas dificuldades. E eles não têm isso nessas horas. O sofrimento deve ser muito maior. Assim como quando nós caminhamos para a velhice. Nós que cremos em Deus, cremos na continuidade da vida, nós caminhamos para a velhice como quem caminha para um processo natural de mudança. Eles não. Eles caminham, tá, para aquele dia em que o fechar de olhos acabou. Mas terão uma boa surpresa quando isso acontecer. E é muito comum também encontrarmos pessoas que, alguém que se diz ateu, mas diante de uma dor, diante daquele momento crucial que às vezes nos acomete, é verdade, se volta até solicitando que as pessoas que têm a sua crença peçam por ele, rezem por ele. Nós, né? pessoalmente, passamos por uma experiência dessa, eu e minha amada esposa, quando um casal amigo, ele ateu por convicção, estava com a filha num estado muito, muito grave no hospital, e nós fomos, apesar das visitas proibidas, nós fomos lá para prestar a solidariedade ao casal, e ele se abraça a mim e diz: Luiz, você sabe que eu sou ateu, mas sabe, eu sei que vocês não são, então comunique-se com o seu Deus e peça a ele pela minha filha. E permitiu que nós entrássemos ao quarto, que fizéssemos as nossas preces, que aplicássemos os passes, e pela misericórdia divina, o quadro foi melhorando e acabou se salvando, sem sequelas nenhumas. Ele ainda continua sendo ateu, mas tenho certeza que uma sementinha ali ficou plantada. Porque é muito interessante numa situação como essa. Se diz ateu, mas solicita que peçamos ao nosso Deus. Veja que a convicção então não é ateu. Não existe, não é plena, não é plena. Não é plena, né? Aí vamos ao início. No nosso inconsciente temos a certeza da existência do Pai. É verdade. Voltamos, né, lá e pedimos e buscamos, né, precisamos. Exatamente. Desse Pai. O que dizer das manifestações exteriores de adoração? Sejam elas nas praças, nos templos, nós encontramos às vezes até pessoas numa esquina, sozinha, Sim. ali, não é? São elas úteis? Esta é uma outra pergunta que Allan Kardec também fez aos venerandos espíritos. Como, já que a adoração é uma manifestação íntima, uma manifestação do homem isoladamente para Deus, Allan Kardec teve essa curiosidade. E o que dizer das formas externas de manifestações? Aqueles que professam a sua adoração em praça pública, no templo católico, no templo evangélico, ou seja, em qual for dentro da casa espírita. Assim, os espíritos responderam que, se verdadeiras, sinceras, sempre são úteis, porque todo bom exemplo é útil. E o bom exemplo na manifestação da adoração, da fé, é útil para que aqueles que estão ainda enfraquecidos em sua fé, eles possam se fortalecerem cada vez mais. No entanto,
como verificar se são sinceras aquelas pessoas que estão professando publicamente a sua fé? Ver o comportamento delas, seja dentro de casa, seja na rua, seja dentro do templo, seja no trabalho, se o seu comportamento confirma aquilo que ele está professando. Os espíritos advertem que quando as manifestações professadas externamente são um fingimento, um teatro, uma falsidade, grande mal causam àqueles que falsamente professam e também àqueles que estão ali ouvindo, estão ali seguindo, porque depois não verão confirmadas pelas atitudes daqueles que estão professando aquilo que eles estão falando. Aí sim vêm as decepções. As decepções, por muitas vezes, não com aquela pessoa que está professando, mas sim com a religião, de uma maneira errada. Graças a Deus, são muitos poucos os padres que o fazem com interesses outros, muitos poucos os pastores que o fazem com interesses outros, muitos poucos oradores espíritas, dirigentes espíritas que o fazem com interesses outros. A grande maioria fazem verdadeiramente bons pastores, excelentes pastores, bons padres, bons dirigentes espíritas que o fazem e os confirmam com as suas atitudes. Seja na simplicidade do lar, seja no trato ao desconhecido, seja com a gentileza, com a solicitude, seja com a caridade espontânea, seja com a tolerância, com a paciência para com aqueles a quem amamos e aquele a quem a gente nem conhece. Aí sim estaremos confirmando. Aliás, Allan Kardec disse isso, que o Espiritismo não se propaga pela palavra, e sim pelas atitudes. Ao passo em que nós vamos confirmando com a nossa reforma íntima, a nossa mudança positiva a cada dia, a cada mês, a cada ano, vamos mostrando aos nossos irmãos de outras religiões o que o Espiritismo tem feito para nos melhorar a cada dia. E como uma doutrina cristã não poderia ser diferente, porque o Cristo exemplificou tudo aquilo que ele colocou em palavras, não é? Jesus, o maior de todos os pedagogos. Impressionante como Jesus tinha essa habilidade de ensinar exemplificando, seja diretamente, seja através das suas parábolas, de modo que aqueles ensinamentos formavam um corpo e este corpo trazemos até hoje. Até hoje, a cada parábola, a cada passagem, exatamente o que você falou, o exemplo do Cristo em todos os seus ensinamentos. Alfradique, nós estamos encerrando o primeiro bloco do programa Atualidade Espírita de hoje, meus queridos irmãos, e vamos a um breve intervalo comercial, retornando logo a seguir com o nosso querido irmão Luiz Cláudio Alfradique, que vem lá de Niterói, do GEPAR, nos trazendo esse tema, Objetivos da Adoração. Vamos ao intervalo comercial rapidinho e voltamos já já. Você que trabalha com alimentação precisa conhecer a Nova Mix. Em nossas lojas você encontra tudo que sua cozinha realmente precisa. Farinhas, molhos, chocolates, coberturas, corantes, produtos de confeitaria e muito mais. Eu gosto muito da linha de descartáveis. Aqui eu encontro tudo o que eu preciso para os meus bolos e docinhos. Não percam uma oficina. Aqui aprendo técnicas que uso nas minhas receitas. Agora temos 2 lojas, Paissandu e Jardim Ouro Preto. Esperamos a sua visita. Nova Mix, a sua cozinha melhor a cada dia. Conheça a Espaço Decor e deixe a sua casa como você sempre sonhou. Na Espaço Decor, você encontra móveis de primeira linha, qualidade e variedade em sofás e muito mais. Produtos sob medida para valorizar cada ambiente da sua casa. São mais de 500 metros quadrados de opções para você. Pronta entrega e montagem rápida em toda a região. Espaço Decor, móveis que decoram a sua casa. Nogueira Plantas.
a sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama. Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas, Rua Dom João VI, 475 no Cônego, 2528-3030. A Predial Primos e a Enge Primos estão preparando uma grande novidade no centro do Cônego. Está chegando a hora de você conhecer o nosso novo empreendimento, o Parque César Guini, um condomínio moderno, com casas de 4 e 5 quartos e construído com as principais inovações da engenharia. Em breve, a casa modelo estará disponível para visitação. Aguardamos você! Disse Jesus em Mateus 6:33: Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Queridos irmãos, estamos iniciando o segundo bloco do programa Atualidade Espírita de hoje, recebendo o nosso irmão Luiz Cláudio Alfradique, lá do GEPAR, em Niterói, que está nos trazendo um tema muito interessante, um tema novo para nós aqui no programa Atualidade Espírita, que são os objetivos da adoração. Luiz Cláudio é orador espírita, divulgador de nossa doutrina e está sempre aqui nas casas espíritas de Friburgo com a divulgação da doutrina espírita. Luiz Cláudio, nós falávamos nas manifestações exteriores de adoração, nas praças, nos templos, e você nos falou a respeito. E agora? Quando nós espíritas estamos nos salões de reunião das casas espíritas, estamos numa reunião pública, num seminário, num curso, acompanhando palestra, nós estamos ali também manifestando a nossa adoração? Sim. É sempre bom a gente falar porque aqueles que não são espíritas, que nunca foram a uma casa espírita, as casas espíritas, todas elas, têm pelo menos um dia da semana que é a chamada reunião pública, que nada mais é do que um auditório, onde fazemos ali uma prece inicial a Jesus e apresentamos, em torno de 40 a 50 minutos, um estudo, geralmente sobre o Evangelho, sobre algo abordado pelos ensinamentos do Mestre Jesus. Então, esta sua pergunta é justamente sobre este tipo de reunião, onde é aberto ao público. Estamos ali, naquele momento, manifestando a adoração, por isso que você perguntou. Exatamente. Sim, para muitos, não para outros. Por quê? Normalmente, as pessoas, quando começa a frequentar a casa espírita, ela vai sempre em busca do benefício de tomar o passe. O passe, que é aquela transferência de energia que é dada pelo passista, pelo médium passista, enriquecida pelas energias espirituais dos benfeitores que estão ali. Aquele passe que nos dá aquele bem-estar. Chegamos lá, às vezes, embrutecidos, pesados, e saímos de lá leve após o passe e bebemos a água fluidificada, que seria aquela água abençoada, vamos assim dizer. Então é normal as pessoas irem à casa espírita em busca desses dois benefícios. Eu, quando comecei a frequentar as casas espíritas, quantas e quantas vezes me considerava o passe. Eu vou lá hoje tomar um passe que eu estou precisando. Quando, na realidade, o passe é depois da palestra,
justamente para que a pessoa tenha aqueles momentos, esteja ali naquele ambiente. Quando nós entramos num templo católico, num templo evangélico, num templo budista ou no salão de uma casa espírita, nós sentimos aquele ambiente de paz, aquela atmosfera de paz, aquela ambiência positiva. Isso não é por acaso. Os espíritos superiores, os espíritos benfeitores, trabalham nessas casas justamente beneficiando essa atmosfera, essa psicosfera, de modo que as pessoas, quando lá estão, já começam a receber os benefícios. Toda reunião em casa espírita é reunião de tratamento. Então, enquanto a pessoa está ali assistindo a palestra, ela está sendo beneficiada pelos benfeitores. Quanto o momento em que ele está concentrado na palestra, está deixando de pensar em outras coisas que tornariam o seu pensamento numa frequência talvez não muito boa. Mas quando nós chegamos à casa espírita, nos mantemos em silêncio, estamos ali com um triplo respeito. O primeiro respeito, a ambiência tão bem trabalhada pelos benfeitores. O segundo respeito, aos companheiros que lá já se encontram em silêncio, em adoração. Pois se chegamos e ficamos conversando, ou olhando o celular, o WhatsApp, nós estamos quebrando o silêncio, logo desrespeitando aquele que está se mantendo em adoração. E o terceiro respeito a nós mesmos, porque não estamos aproveitando tudo que poderíamos aproveitar. Então, chegamos, ficamos disciplinadamente em silêncio. Não há hipótese, o nosso pensamento começa a fluir dentro do nosso silêncio. Pensamentos em cima dos nossos problemas, a busca das nossas soluções e automaticamente migramos para a prece. Entramos em prece, começamos a conversar com o alto, seja com os benfeitores, seja com o nosso anjo guardião, seja com Jesus, seja com Deus. Neste momento, estamos em adoração, verdadeiramente adoração, porque a prece é a segunda mais poderosa forma de adoração. Vejam bem, uma pergunta que não quer calar. Quer dizer que se eu chego à casa espírita para tomar o passe, mas não faço isso tudo, o passe não tem valor para mim? Claro que tem. Claro que tem. Vai receber o benefício do passe, vai receber o benefício da água frutificada, mas não vai receber tanto quanto poderia ter recebido. E é fácil a gente explicar. Quando nós entramos em prece, verdadeiramente em prece, nós nos sentimos elevar. A nossa vibração se eleva. E quanto mais ela se eleva, mais próxima fica da vibração dos bons espíritos, mais facilitando assim a ligação, a conexão, mais facilitando assim o trabalho dos bons espíritos que estão ali a trabalhar pelos nossos benefícios. Então, prece, sim, uma excelente forma de adoração. Muito bem, Luiz Cláudio. Você nos disse que a prece é a segunda melhor forma de adoração. E a primeira? Qual é a primeira? Quanto mais a gente estuda sobre Jesus, mais apaixonados ficamos, mais fascinados ficamos com a grandiosidade do Mestre. O Mestre se fez carne, veio junto de nós e, como dissemos há pouco, substituiu a lei mosaica, os 10 mandamentos da negativa, não matarás, não roubarás, não isso, não aquilo, por 2 ensinamentos que serviram de base de toda a sua lei de amor. Quais foram mesmo os ensinamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esta é a mais poderosa forma de adorar a Deus. Amando ao próximo. Amar ao próximo é verdadeiramente adorar a Deus. Pois os Espíritos nos falam: como poderás
amar a Deus a quem você não vê, sem antes amar ao próximo a quem você vê. O amar ao próximo, de que forma? Como dissemos há pouco, amar ao próximo não é amar somente aqueles do nosso grupo familiar. Amar ao próximo é quando ver alguém na rua, em discussão, se alterando, dirigir a ele uma prece, rogar por ele o auxílio, dar algo de nós por ele. Amar ao próximo é ser tolerante, é ser calmo, é ser pacífico, é ter paciência, seja com aquela pessoa muito próxima de nós que vive nos catucando, seja com aquela pessoa que nos atende num estabelecimento comercial, numa repartição, por vezes nos atende atormentadamente. Mal sabemos os oceanos de aflições que ela possa estar. Amar ao próximo é ser solícito, é ser gentil. Amar ao próximo é verdadeiramente vivenciar os ensinamentos de Jesus. E ter ali na figura do próximo o próprio Cristo, né? Exatamente. Nosso irmão maior. Exato. E quando essas manifestações coletivas de adoração, o quanto elas são importantes, Luiz Cláudio? Outra pergunta que fez parte da curiosidade de Allan Kardec. Quando os espíritos disseram sobre a manifestação ser algo individual, e as coletivas? Diversas religiões têm os seus rituais de manifestações coletivas, as profissões, as missas, os cultos, nós na Casa Espírita, nas nossas reuniões. Os espíritos, eles foram muito claros na resposta quando disseram, não só nisso, mas em tudo. Todas as vezes que os homens se reúnem com bons pensamentos, com bons sentimentos, focados em bons objetivos, atraem com extrema facilidade o concurso dos bons espíritos. Desta forma, a manifestação coletiva, de certo que é poderosa, de certo que ela é útil, pois ali, reunidos em adoração, muito poder, muita influência positiva, muito há de irradiar positivamente aquela forma de adoração. No entanto, os espíritos são extremamente claros ao concluir essa resposta, quando o dizem que lembremos sempre que a verdadeira adoração é aquela que parte do vosso coração. Ou seja, se não temos a capacidade de adorar individualmente, não estamos aptos a fazer parte de manifestações coletivas, porque não estaremos somando nada ali. Para que possamos estar fazendo parte das coletivas, de certo, temos que saber adorar individualmente. Luiz Cláudio, o tempo passa bastante rápido, né? Nós já estamos aqui nos minutos finais do nosso programa e vamos pedir a você que nos fale alguma coisa, uma mensagem, que nos deixe aqui suas considerações finais. Falar sobre Jesus, realmente, a gente fica encantado. A gente fica muito encantado porque um assunto vai puxando sempre o outro, né? É verdade. E no nosso dia a dia é sempre tão fascinante quando nós quando entramos em reflexões e vemos por quantas e quantas vezes desperdiçamos as oportunidades de vivenciar os ensinamentos. Isso nos remete a uma passagem que está relatada no Evangelho de João, que é aquela passagem onde Jesus encontra com a mulher samaritana. Só para nós lembrarmos, os samaritanos, quando houve a separação das 10 tribos de Israel, os samaritanos eles ficaram à parte
eles acreditavam única e exclusivamente na lei de Moisés, não aceitavam as demais escrituras, os demais livros, e por isso passaram a ser considerados pelos judeus como hereges. E os judeus até os desqualificavam, os consideravam como uma sub-raça. Então Jesus estava em Samaria, à beira de um poço, quando surge a mulher samaritana, carregando as suas vasilhas para que pudesse coletar as águas. Quando ele se aproxima, Jesus, com toda a sua sensibilidade, enxerga nela todos os tormentos, aquele oceano de tormentos das suas dores, das suas aflições, dos seus sofrimentos. Era uma mulher extremamente sofrida. E começa a dirigir a ela palavras edificantes. A mulher, ao perceber aquelas palavras edificantes, imaginou: deve ser mais um dos profetas de Israel. Israel, naquela época, tinha muitos profetas. E então, Jesus lhe diz diretamente: mulher, a solução para o seu oceano de aflições está em adorar a Deus. Busque adorar ao Pai e conseguirás livrar-se de todos os seus tormentos. E a mulher lhe responde: mas como? Como poderei adorar a Deus se sou samaritana, sequer sou benquista em Jerusalém? Como ir a Jerusalém? Como entrar ao templo para prestar a minha adoração a Deus? E então Jesus lhe responde: Deus, nosso Pai, é Espírito e verdade, e deverá ser adorado em espírito e verdade. Não há um local específico para adoração, nem no templo, nem em Jerusalém, nem neste monte, nem aqui, nem acolá. A verdadeira adoração é em espírito e em verdade, dentro do vosso coração. Neste momento, a mulher fica encantada com as palavras do Mestre. Mas pensa: são tão importantes essas palavras? Mas eu não as seguirei, pois espero a chegada do Messias prometido. E este sim irá nos ensinar todas as coisas. Jesus ouve os pensamentos daquela mulher, demonstra um sorriso amoroso e verbaliza: mulher, eu o sou. Eu que vos falo, sou o Messias prometido, o enviado do Pai. A pergunta que não quer calar: e quanto a nós? Quem somos nós? Será que não estamos agindo como a mulher samaritana, interpretando como a mulher samaritana? Nós, que durante séculos temos acesso às mensagens de Jesus. Nós, que nesta encarnação, nós espíritas, que temos todos os esclarecimentos detalhadamente prestados pela doutrina espírita. Será que estamos colocando em prática, vivenciando os ensinamentos do Mestre? Ou estamos ainda esperando a chegada de um Messias que venha confirmar que isto é que é o certo? Mas vale lembrar que o Messias prometido já chegou na terceira revelação, como o Consolador prometido, o Espiritismo. Muito obrigada, Luiz Cláudio. Suas palavras finais calam fundo ao nosso coração, trazendo essa mensagem aí tão edificante de confiarmos, termos fé e amarmos a Deus, amarmos ao nosso próximo e, principalmente, praticarmos a caridade sempre com nossos irmãos. Muito obrigada. Nós agradecemos a oportunidade de servir e estamos sempre à disposição. Certamente iremos ficar muito felizes, porque sua presença nos traz grandes ensinamentos. Muito obrigada. Muito obrigado. Meus queridos irmãos, estamos encerrando o programa Atualidade Espírita de hoje, lembrando a todos que visitem o Laje Lar Abrigo Amor a Jesus.
Lá vivem 80 idosos que vivem do nosso amor, da nossa caridade. Também visitem a Banca do Livro Espírita, situada na Avenida Alberto Braune, quase esquina de Augusto Cardoso. Tenham todos uma semana abençoada, uma semana de muita paz, com Deus nosso Pai nos amparando sempre e Jesus, esse amigo de todas as horas, caminhando ao nosso lado. Até o próximo programa. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.